Olá, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Sou o professor Francisco Carvalho, sou professor de Ciências, trabalho na escola Manuel César de Albuquerque, que fica localizada no distrito de Ponta de Pedras, e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre desmatamento. De antemão, agradeço à Secretaria Municipal de Educação de Goiânia pelo convite. Sinto-me extremamente lisonjeado pelo convite e, claro, agradecido pela confiança. Então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre desmatamento. É um tema que, na atualidade, está sendo bastante comentado, está bastante presente nas mídias, fala-se bastante sobre desmatamento na Amazônia. Isso é extremamente preocupante, esse desmatamento na Amazônia. Mas não vamos focar hoje só em relação à Amazônia. Vamos falar de forma geral, tá, sobre a história do desmatamento no Brasil, as causas, as consequências. Lembrando que o nosso país ele tem 6 principais biomas, que são Mata Atlântica, a Mata Amazônica, claro, que a gente acabou de falar, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal e o Pampas. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a parte histórica desse desmatamento. E depois nós vamos abordar alguns temas, não de forma específica sobre um bioma, mas sim de forma geral. Ok? Vamos lá. Primeiramente, vamos começar respondendo uma pergunta. O que é o desmatamento? O que será esse desmatamento que ocupa tanto e que causa tantos problemas ambientais? Desmatamento, na realidade, também pode ser chamado de desflorestamento. Então, ele refere-se à eliminação total ou parcial de qualquer tipo de cobertura vegetal, não necessariamente de uma floresta. Então, qualquer cobertura vegetal que seja natural ou específica daquele ambiente, se está sendo devastado, a gente vai chamar aquilo ali de desmatamento ou desflorestamento. Como eu tinha falado para vocês, é um dos maiores problemas ambientais que aflige não só o Brasil, mas também diversos países. Tá? Então, quando a gente fala do Brasil, e aí a gente volta para o descobrimento, em 1500, quando os portugueses chegaram aqui ao nosso país, né, eles já começaram a realizar uma grande devastação em nosso território. De antemão, eles se interessaram bastante por uma árvore que existia bastante aqui em nosso país. Claro, a extração foi tão grande que essa árvore quase chegou à extinção, quase desapareceu de nossas matas. Então, essa árvore ela é chamada de pau-brasil, que inclusive foi a árvore que deu nome ao nosso país. Essa árvore ela tem uma característica assim, bem específica dela, ela é extremamente resistente ao cupim, e ela produz uma seiva, e essa seiva ela pode ser utilizada para tingir tecidos. Isso interessou bastante os portugueses, e os portugueses começaram a extrair essa madeira e começaram a mandar essa madeira para a Europa. Tá? Então, de antemão, quem realizava essa extração eram os índios, e esse comércio com os índios eles eram feitos em forma de troca. Então, a gente chama escambo. Escambo seria aquela atividade comercial sem a utilização de moedas. Tá? Então, trocava por algum material, aquelas árvores elas eram trocadas por algum material. O interessante é que os utensílios que eram trocados com os índios, em geral, eram utensílios de pouco valor. Espelhos, facões, perfumes, aguardentes. E dessa forma, os índios extraíam a madeira, transportavam a madeira até as caravelas, e os portugueses enviavam essa madeira para a Europa, onde eles vendiam, e dessa forma eles conseguiram realizar as primeiras atividades econômicas no Brasil dessa forma, através da extração desse pau-brasil, dessa árvore chamada de pau-brasil. Essa árvore ela era bastante presente em um dos nossos biomas, chamado de Mata Atlântica. Então, podemos dizer que a devastação da Mata Atlântica ela começou a acontecer nesse momento. Hoje em dia, essa mata, chamada de Mata Atlântica, a gente encontra
apenas 7% dessa vegetação. Tá? Então, grande parte dessa vegetação já foi destruída, já foi devastada. Inclusive, quando a gente fala de desmatamento, e a gente foca bastante na Amazônia, muitos e muitos outros biomas que nós temos vêm sendo devastados ao longo do tempo. O cerrado vem sendo devastado para a agroindústria, até o nosso próprio, um ambiente que está bem próximo a gente, que é a Caatinga, vem sendo devastado para a extração de madeira. A madeira é utilizada como lenha, para utilizar em fogões a lenha, e também essa madeira é utilizada para a produção de carvão vegetal. Tá? E é extremamente preocupante, porque, infelizmente, as autoridades não estão muito preocupadas com essa devastação. Bom, mas isso é uma coisa cultural em nosso país. Infelizmente, é uma coisa cultural que deve ser modificada. Tá? Então, falando sobre o Brasil, esse Brasil colonial, esse início dessa extração realizada pelos portugueses, houve também em nosso país, no início, a divisão do nosso país em capitanias hereditárias. Na realidade, essa divisão desse país em capitanias foi a primeira divisão administrativa territorial do nosso país. E o nosso estado, Pernambuco, tá? A nossa capitania, chamada de Pernambuco, que abrangia Paraíba, entre outros estados também, não era só a área de Pernambuco, não. Ela se destacou com a produção da cana-de-açúcar. Só que, para que nós pudéssemos plantar a cana-de-açúcar, grande parte da vegetação natural do ambiente ela foi derrubada para que desse origem à plantação da cana-de-açúcar. Da cana-de-açúcar, tá? Isso não aconteceu só em Pernambuco, aconteceu em outras áreas. Em Pernambuco foi a cana-de-açúcar, em São Paulo foi o café. Então, assim, já de antemão, essas primeiras atividades econômicas realizadas por Portugal foram pontos cruciais, vamos dizer assim, para que começasse e se iniciasse um desmatamento em nosso país. E assim, sabemos muito bem que o nosso país ele tem uma diversidade muito grande em sua vegetação. Então, nós somos considerados, vamos dizer assim, o segundo país com a maior cobertura vegetal do mundo. A gente fica apenas atrás da Rússia. Mas o desmatamento aqui no Brasil ele está reduzindo de forma significativa essa vegetação. São aproximadamente 20 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa desmatada. Então, assim, é bastante preocupante, porque essas consequências dessas derrubadas de incêndios, essa derrubada e esses incêndios vão ser refletidos depois na nossa atmosfera, vão ser refletidos na nossa vida. Por que não? Então, esse processo acarreta vários fatores que são negativos: o meio ambiente, a perda da biodiversidade, empobrecimento do solo, emissão de gases, claro, que são poluentes na atmosfera, alterações climáticas, erosões, entre outros. Então, podemos, de antemão, falar que os principais motivos do desmatamento no nosso Brasil são relacionados entre 3 fatores: urbanização, mineração e os chamados agronegócios. Então, quando a gente fala sobre a urbanização, encaixa-se nesse tópico a construção de rodovias, encaixa-se nesse tópico também a construção de hidrelétricas. Porque, claro, é importante a produção de hidrelétricas, mas uma hidrelétrica ela acaba devastando aquela região que está nas proximidades dessa hidrelétrica, porque a área que vai ser absorvida para o armazenamento de água vai ser muito grande. São quilômetros e quilômetros de devastação que vão ocorrer pela produção de uma hidrelétrica. Outra atividade que causa grande desmatamento é a mineração. Então, aqui no Brasil, nós trabalhamos com a extração do ferro, do manganês, da bauxita, que a gente extrai ali o alumínio, também do nióbio. Já ouviram falar no nióbio?
é um metal extremamente, vamos dizer assim, valorizado, tá? Então, se você for comparar a cotação relacionada ao valor do aço ou do ferro, tem aproximadamente 400 vezes mais valorizado, vamos dizer assim, ele é 400 vezes mais valorizado que esse material. Isso é bastante preocupante, porque isso traz uma ganância, vamos dizer assim, de pessoas que querem extrair, e a gente tem que estar realmente extremamente preocupado com essas ações. Então, além da urbanização, da mineração, tem também os agronegócios. Como eu tinha falado para vocês em relação à devastação do Cerrado, grande parte do Cerrado ele foi devastado para a produção da agricultura. Isso está acontecendo também na Amazônia. Na Amazônia, a devastação está ocorrendo devido aos agronegócios. A extração de madeira, aquela devastação está ocorrendo para que possa ocorrer uma formação de pastos, ou então a produção e a formação ali de áreas para que possam ser feitas novas plantações, soja, milho. Então, são culturas que requerem, na realidade, áreas extremamente grandes para que possa haver essa produção. Mas, pensando bem, o nosso país ele já é muito rico em áreas que poderiam muito bem ser, vamos dizer assim, exploradas para esses fins, né? Então, está faltando realmente em nosso país uma, vamos dizer assim, leis mais rigorosas para o combate em relação ao desmatamento. Veja só, as consequências que vão trazer esse desmatamento vão ser a degradação do habitat, então esses animais vão perder, claro, o seu habitat, a erosão, a perda da biodiversidade, a modificação climática. Isso também vai trazer impactos sociais para a população que vive naquelas áreas, tá? Então, se a gente for verificar detalhadamente, a degradação do habitat, quer dizer, a retirada dessa vegetação, ela vai destruir aquele ambiente, vai fazer com que várias e várias espécies migrem para outras regiões. Mas aí é que está. Algumas espécies elas são específicas daquele ambiente, elas são endêmicas. Endêmico quer dizer que é específico daquele ambiente. E muitas só conseguem viver naquele determinado ambiente. Inclusive, isso pode fazer com que alguns organismos sejam levados à extinção. Extinção quer dizer o desaparecimento daquele organismo. Em nosso país, nós temos alguns exemplos, como o mico-leão-dourado, como o lobo-guará. Então, são organismos que, ao longo do tempo, foram reduzidos em um número muito grande, chegando ao ponto de serem ameaçados de desaparecerem do mapa, nunca mais encontrar um mico-leão nem um lobo-guará. Então, isso é bastante preocupante. Outra consequência aí desse desmatamento é a erosão. Então, a partir do momento que tu está tirando a vegetação, tu está deixando o solo desprotegido, exposto à ação do sol, do vento, da chuva. Isso desencadeia, claro, a degradação daquele solo ali. Quando chove, o que acontece? Aquele sedimento, já que o solo está desprotegido, ele vai ser levado pela chuva. E, claro, ele vai ser levado, ele vai se depositar em algum local. Geralmente vai se depositar nos leitos dos rios, causando um problema chamado assoreamento. Então, o que é o assoreamento? O assoreamento é a diminuição da vazão do rio. Isso pode fazer com que aquele rio ali ele seja levado também a se extinguir. Aquela vazão ela vai fazer com que aquela diminuição de vazão de água vai fazer com que aquele rio, ao longo do tempo, ele também vá se degradando. Outra consequência é que esse solo, esse sedimento, quando é levado, não é levado só o solo, são levados ali minerais, são levados dos nutrientes, são levados micro-organismos que são extremamente essenciais, porque eles vão realizar ali aquela chamada decomposição, né? A devolução da matéria orgânica para o solo. Isso a gente chama de lixiviação. É quando a chuva
leva ao sedimento e, junto com o sedimento, também vai levar os nutrientes, fazendo com que aquele solo ali fique extremamente pobre em nutrientes, em micro-organismos, e isso também é extremamente preocupante. O que causa isso é a erosão. A retirada da vegetação faz com que esse solo comece a ser levado pela ação do vento, da chuva, e começa a aparecer aquelas grotas, né, aqueles buracos no solo. Outra coisa que aflige também é essa perda da biodiversidade, como a gente falou em relação à destruição do habitat. Você destruindo um habitat, você vai perder a biodiversidade daquele local. E quando a gente fala sobre biodiversidade, a gente não está falando só sobre os animais. A gente está falando sobre a vegetação, a gente está falando sobre os micro-organismos, fungos, bactérias, que são extremamente importantes também para que possa ocorrer o ciclo, vamos dizer assim, de substâncias que são renovadas e reutilizadas naquele ambiente. Então, aquele ambiente, a partir do momento que essa vegetação está sendo retirada, ele vai perder, consequentemente, a sua biodiversidade, né? Então, alguns organismos eles vão sofrer a extinção, tá? Vão deixar de existir, enquanto outros vão migrar para outras regiões, fazendo com que aquele ambiente fique, vamos dizer assim, perca toda a sua biodiversidade. Já ouviram falar na desertificação? Um ambiente desse ele também pode ser levado a uma consequência de desertificação. Então, isso é extremamente preocupante, pois a gente está mexendo ali com um ecossistema, está mexendo com uma comunidade biota que vive naquele ambiente. Outra coisa, outra consequência que é extremamente preocupante. Quando se fala no desmatamento da Amazônia, a gente fica pensando, poxa, mas se desmatar a Amazônia, isso vai atingir o quê em minha vida? Alguma coisa será modificada em minha vida? Eles estão derrubando um ambiente que está tão distante da minha casa. Pois é, a devastação e a destruição da Mata Amazônica, ela pode fazer com que, em alguns lugares, o clima ele seja modificado. Só para vocês terem ideia, aquilo ali é um ambiente chamado de clímax. Quer dizer, ele produz muitas substâncias, ele consome também muitas substâncias, mas existem as chamadas evaporações. Então, esses organismos, aquela vegetação, ela libera muita água em forma de vapor na atmosfera. Essa umidade, claro, vai ocorrer ali a formação de nuvens quando ocorre a chamada condensação, vai haver a produção de nuvens naquela área, mas também passa naquela área ali uma correntes de ar, que levam aquela umidade para outras regiões, centro-oeste, sudeste. Isso faz com que essa água que está ali em forma de vapor, que agora condensou e se transformou em nuvens, ela seja levada também para outras regiões. A partir do momento que você tira aquela vegetação, essa umidade vai deixar de migrar para essas outras regiões. Tem até um estudo que foi realizado pela USP, e foi até realizado há alguns anos atrás, que esse estudo chegou a uma conclusão de que estava havendo uma modificação climática em São Paulo. Todo mundo sabe que São Paulo é conhecido como a terra da garoa. Então, é um local que chove bastante, tem bastante umidade, aquela chuvinha fina que a gente chama de garoa, tá? E estava ocorrendo, e está ocorrendo, na realidade, uma mudança, uma perda dessa umidade. Aquela cidade que recebia muita umidade trazida de outros locais, principalmente da Amazônia, está perdendo essa umidade. Isso, claro, vai sendo modificado também o sistema de distribuição de água daquela região. Então, tem um sistema chamado Sistema da Cantareira, que está havendo, na realidade, uma diminuição muito grande no acúmulo de água naquele sistema ali. E é aquela água que é distribuída para aquela região. Então, veja só o que está causando. A retirada dessa vegetação está fazendo com que ocorra uma mudança climática em outra região, causando também até a diminuição da vazão de água
e do acúmulo de água nesses reservatórios, fazendo com que a população tenha dificuldades no recebimento de água. Então, a gente vê que é um problema não só específico da Amazônia, é um problema que, se agravar na Amazônia, vai prejudicar também outras regiões, principalmente como o Centro-Oeste e também a região Sudeste. Outra coisa, o desmatamento ele causa impactos sociais. As pessoas que vivem naquelas regiões que estão sofrendo esses impactos de destruição, elas tendem, claro, a migrar para outras regiões, e aí elas vão se dirigir para outras regiões, fazendo com que essas regiões elas virem ali naquela região uma superpopulação. Então, em geral, elas vão migrar para cidades grandes, e as cidades grandes já estão bastante, vamos dizer assim, popularizadas. Elas não aguentam mais receber pessoas de fora, vamos dizer assim. Falta emprego, falta educação, falta tudo. Então, assim, são vários e vários problemas sociais que vão ser aumentados, vamos dizer assim, com a migração dessas pessoas. Então, além de ocorrer essa destruição, está ocorrendo também impactos sociais nessas pessoas que vivem naquela região e necessitam daquele ambiente. Porque a partir do momento que você retira aquelas árvores, retira aquela floresta, e você causa, exemplo, um assoreamento, que é o sedimento quando é levado para os rios, diminui a vazão do rio, acaba até extinguindo aquele rio, como é que vai fazer um ribeirinho que vive naquela região para conseguir o seu alimento, se ele se alimenta de peixes? Claro, se ele não conseguir esse alimento, ele vai ter que migrar para outras regiões. Em geral, eles vão migrar para regiões das grandes cidades. E aí eles vão aumentar ainda mais a população daquela região. Consequentemente, aumento do desemprego, aumento da população que vive na rua. Então, são vários problemas sociais que podem também ser causados pelo desmatamento. A gente não para pensar em relação a isso, na importância desse tema, tá? Outra coisa, aí você pode se perguntar, mas o que eu posso fazer, professor, para que eu possa diminuir, para que eu possa controlar, para que eu possa ter uma prevenção em relação a esse desmatamento? Então, são várias as ações que nós devemos tomar. Eu acredito que uma das principais seriam leis mais severas. Tá? Então, nós temos que ter realmente leis mais severas para que nós possamos punir, multar essas pessoas que estão realizando esse desmatamento. É claro, aumentar a fiscalização, combater mais esse desmatamento. Devemos ter também políticas de reflorestamento, para que nós possamos recuperar essas áreas que estão sendo desmatadas. Tá? Temos como recuperar, sim, nós temos. Existem as chamadas sucessões ecológicas. O ambiente ele vai se recuperar. Depende, claro, da população, depende do empenho dos governos também para que isso possa ocorrer. Outra coisa que é bastante importante seria a educação ambiental. A educação ambiental ela é extremamente importante. Ela vai trazer uma maior conscientização para a população. Isso é bastante importante que ocorra. Ações sociais também são essenciais. E como eu tinha falado em relação àquelas pessoas que vivem em determinadas regiões, muitas dessas pessoas, elas mesmas podem fazer com que ocorra esse desmatamento. Lembra quando eu falei sobre a Caatinga? Eu disse que na Caatinga, vamos dizer assim, o grande desmatamento que ocorre ali é para a produção do carvão e também para a extração de lenha. Aí eu pergunto a vocês, quem é que faz essa extração e esse desmatamento? A própria população que vive naqueles ambientes. Então, políticas sociais elas são essenciais para que possam dar condições de que aquelas pessoas que vivem naquela região elas não realizem esse tipo de extração, para que elas possam ter, vamos dizer assim, uma vantagem econômica relacionada àquele desmatamento. Tá? Então, claro,
tem que ter, nesse caso aí, políticas sociais, para que possam ajudar as pessoas que vivem também nessas regiões. Ok? Então, pessoal, a gente falou um pouquinho, de forma geral, sobre o desmatamento. Falei sobre a história do desmatamento no Brasil, falei um pouco sobre as causas e falei também um pouco sobre as consequências. Acredito que os professores que trabalham com vocês, claro, eles vão realizar um aprofundamento a mais em relação a esses temas. Ok? Então, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui participando com vocês dessa nossa conversa, tá? Agradecer o convite pela Secretaria de Educação. Então, poder abordar um pouco esse tema com vocês, falar sobre desmatamento, um tema tão falado na atualidade. E outra coisa que eu tenho que pontuar com vocês nesse dia de hoje, eu não posso deixar de reforçar com vocês a importância do respeito aos protocolos de segurança. Todo mundo sabe que nós estamos passando por uma pandemia, uma doença horrível que tem acometido não só o nosso país, como diversos países. Então, tem alguns protocolos que têm que ser respeitados. Então, pessoal, portanto, continuem usando a máscara, continuem respeitando o distanciamento social, porque isso salva vidas, tá? Então, mais uma vez, agradeço a todos pela oportunidade de estar conversando um pouquinho com vocês. Agradeço à Secretaria de Educação pela confiança de estar conversando com vocês aqui. E estou aqui disponível para estar aqui conversando com vocês em outras oportunidades. Então, fiquem com Deus, abração e ótima semana para vocês. Tchau, tchau. Se protejam, usem máscara, ok? Só saiam de casa realmente se for necessário. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.